Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Empodera Elas. Lembrando que esse podcast é uma extensão de um projeto do Manauara Shopping com mulheres inspiradoras. Hoje eu tô aqui com convidadas especiais para falar um pouco sobre empreendedorismo feminino, sobre muita coisa legal, e vocês vão acompanhar a história dessas mulheres fortes que estão aqui. E eu vou apresentar elas para vocês, né? Uma delas é a dona Isis Bandeira, empreendedora proprietária ali da Bibi, lá do Manauara Shopping, né? Que tá aqui com a gente, vai contar um pouco da história dela. Tem a Aline, que ela é psicóloga, Oi, mãe, né? gente. Vai estar aqui contando um pouco também da história dela e desse caminho que ela percorreu até aqui, né? E a dona Lene Matos também, que é nossa convidada especial, representando todas as meninas que estão lá no Manauara agora, na nossa loja colaborativa, né, dona Lene? Oi. E elas vão falar um pouco sobre essa oportunidade que elas estão tendo lá no Manauara e como aconteceu para elas chegarem até aqui também, né? Com certeza. Meninas, eu quero saber um pouco da história de vocês. A gente começar aí dando início a essa nossa conversa, esse bate-papo. Eu quero saber um pouco da história de vocês. Pode começar pela dona Isis? Como que a senhora começou, assim? Como é que surgiu? Por ordem de idade. Não foi ordem de idade, foi ordem daí mesmo, assim, vai bem assim. Foi como a gente sentou, né? Foi como a gente sentou. Não, brincadeira, né? Para começo, eu sou pernambucana. Cheguei aqui em Manaus em 1979. Casei. Com uma semana de casada, vim para Manaus. Amo essa terra. É um povo muito acolhedor. Verdade. Ele abre a porta da casa dele. Mal te conhece, já te chama para ir para um churrasco na casa dele. É verdade. Né? E assim, de uma ingenuidade mesmo, uma coisa assim de abraçar, né? Eu digo muito que são culturas diferentes. O pernambucano, ele é extrovertido, o nordestino, de um modo geral, é extrovertido, é animado, gosta de viver muito, mas ele é muito desconfiado. Já o amazonense não, ele é puro, ele abre assim a porta, ele dá colo, ele é um acolhimento. E eu cheguei muito nova, com 20 anos, casada há uma semana. Com 11 meses já engravidei e vim aluna transferida também, que eu estudei comunicação social, que eu não sei se hoje, mas antes tinha habilitação em relações públicas e jornalismo. Sim. E a minha habilitação foi em relações públicas, mas eu cheguei aqui transferida, fiquei jornalismo e relações públicas, eu que era uma aluna desperitizada, né? Não tinha período certo. E, enfim, me formei, engravidei. Já começou aí a guerra de mostrar ser mãe, mulher e profissional. Engravidei com 11 meses de casada e sofrendo uma pressão, né, do meu pai, que ele sempre disse, ele tem uma cabeça que eu acho que até evoluída, porque ele dizia: minha filha, formatura, conhecimento vai ser o seu marido, é para o resto da vida. Então, para ele, é muita coisa, né? E ele: eu não vou aceitar você não terminar a faculdade. E aí, quando eu engravidei, eu disse: meu Deus, e agora? Já começou daí, eu desafiei tudo. E olhava para minha sogra, eu digo: eu não vou deixar com ninguém, eu tenho que assumir isso sozinha. E levava meu filho à inocência. Eu digo muito que a ignorância é a melhor coisa do ser humano. Eu levava Fábio, que é meu filho mais velho, com 20 dias para a faculdade, para a UFAM. Colocava no cestinho, botava na mesa do professor e assistia a aula. E, enfim, chegou uma hora que não dava mais para ele ficar, né? Não tinha como. E aí eu digo: não, agora como que eu vou fazer? Aí eu tranquei, terminei o período, tranquei. Aí outra etapa da minha vida, eu digo: ele vai ter que ser desfraldado rápido, ele vai ter que crescer rápido para eu terminar relações públicas. Enfim, terminei e fui ser funcionária pública. Foi outro desafio. Eu fui assessora de relações públicas da Secretaria de Comunicação por 2 anos e eu descobria todo dia que não era aquilo, que eu queria voar, que eu ficava presa. Estava lá assim, ó. Eu já levava escondido, né, do meu pai,
Eu fazia camisa borradinha e levava para o colégio para vender. Já tinha essa coisa no sangue. Com empreendedorismo, né? Aí eu dizia assim, não, eu não quero, não é isso. E para todo mundo da família, Isis pirou, pedi exoneração. Naquela época existia máquina de bater e eu pedi minha exoneração do Estado. Eu digo, não, aí eu quero voar. E aí comecei, aí engravidei de novo. Eu, meu Deus, agora que eu ia. Aí o que é que eu fazia? Dava aula de reforço, mas eu tinha que ter meu dinheiro, porque eu achava assim, não gostava de pedir dinheiro, né? Sempre tive essa dificuldade. E aí, resultado. Tive meus 2 filhos amazonenses, fiz questão que ele fosse amazonense. E daí eles cresceram, eu comecei em Manaus também, né? Depois que eu saí do órgão público, eu digo, meu Deus, e agora? Aí eu comecei, inclusive, fui a primeira cesta de café de manhã em Manaus. Não sei se tu chegou a conhecer, a Chamego Cestas. Que E legal. assim, todo mundo me achando louca. Menina, Manaus não tem esse perfil do povo da presente. Que eu, no Recife, eu ganhei achei a ideia muito legal. E aí, todo mundo da família começou a me dar força. Ai, vai dar certo, vai dar certo. E aí, eu comecei a fazer cesta de café da manhã. O caminho, né, a cesta, ele era um supérfluo para mim, era o hobby que dava certo, e cada dia crescendo mais, e assim, eu tinha eventos de eu fazer 100 cestas, ter que distribuir carros e carros, tudo mais ou menos no mesmo horário. Nossa. Gente, assim, foi um boom na cidade, e eu ia comprar em São Paulo as cestas, pedia tudo, era de muito esmero, e eu fazia questão de eu mesma fazer o bolinho, o mingau de banana. Inclusive, aprendi a culinária daqui, que eu sou encantada, né, o mingau também. de banana, a tapioca já é do Nordeste, né? O sanduíche de Tucumã. E aí a coisa foi, e nessa caminhada, meu marido, ele era superintendente da COSAMA, e a vida deu uma rasteira. Ele teve um problema de saúde grave, um câncer. E eu passei a ter que ajudar. Né? E eu digo, epa, não posso deixar a peteca cair. Sim. Jesus me deu 2 filhos e eu não vou deixar. Eles vão ter que ter. E aí a soma dos 2. O que era só o supérfluo para o meu lazerzinho, minhas bijuterias, minhas semijoias, passou a ser a soma. Né? Porque a vida, assim, a gente sabe que é uma doença muito que dá uma rasteira, né? São as coisas da vida. E aí eu comecei a entregar cesta. Chegou uma hora que mais uma vez, deu a doida. Eu viajei com ele para São Paulo e vi uma loja só de Havaianas. Aí eu, menino, que legal. Eu acho que eu não vou passar o resto da minha vida acordando, né? De madrugada. Eu quero uma loja. E aí aperrei o juízo dele. E aí voltamos uma loja na Henrique Martins. Eu não sei se quem mora aqui chegou a conhecer a Estação das Sandálias, quase em frente à Concorde. Foi a primeira loja que vendia Havaianas multimarcas em Manaus. Mais um empreendimento de invenção que eu trouxe a ideia. De sucesso, né? E aí foi realmente um pum que eu tive que fechar a porta para entrar cliente e sair cliente. Sim. No primeiro ano. Foi uma loucura mesmo. E a coisa foi crescendo. E mais uma vez, a vida me deu uma rasteira. Eu, em 2008, tive um câncer. E aí eu disse, ai meu Deus, agora a bola da vez sou eu. E aí eu voltei, né, para Recife, né, e foi lá que eu me tratei e fiquei bem. Já para terminar o tratamento, o marido faleceu. E eu digo, eita, agora vamos, meus filhos criados, cada um já com sua vida. E eu toquei, né, comecei com uma loja. Hoje são 7 lojas da Havaiana. E uma agora da Bibi. Sim. Eu tenho um sócio, porque aí veio o medo, né? Que aí eu entrei no processo da franquia, logo que eu estava ainda no tratamento. Então, aí veio o medo. Eu digo, eu não vou colocar meus filhos, cada um com sua vida já.
E aí eu fiquei com medo. Eu digo, se eu tiver alguma coisa, quem vai segurar isso, né? Eu preciso de alguém jovem e alguém que não precise daquilo também, para poder crescer. E aí deu certo. Hoje, eu e meu sócio, que é meu sobrinho, temos 7 havaianas e a Bibi. E assim, essa é a vida, e eu digo muito, gente, o empoderamento, ele é muito bom. Sim. Mas isso, tu não pode fazer disso, de deixar de ser mulher. Sim. Todas nós não podemos perder a essência de ser mulherzinha. Porque a gente é mulher, né? Maria, né? Sim. Que é a mãe de Jesus, ela é mulher, ela deu sim, ela renunciou. Então, a gente tem que saber conciliar. E eu vejo hoje a confusão que se tem na história do feminismo, do empoderamento, que a mulher não pode fazer isso, que a mulher tem... Não, a mulher tem que ser de tudo um pouquinho. Ela tem que ser empreendedora, ela tem que ser a parceira, ela tem que ser a amiga. Porque o homem também procura uma mãe. Né? E eu acho que está faltando essa coisa, né, de nós. A gente conquistou, mas a gente tem que parar agora e dizer, não, a família é importante também. Nossos filhos. E a gente consegue. E eu cheguei à conclusão que tudo que a gente tem fé e trabalha com aquele foco, a gente consegue. E eu fico muito feliz de poder estar aqui e compartilhar a minha história com cada uma de vocês, com quem está assistindo, e dizer, nunca desistam de vocês. E nunca desistam dos filhos e dos sonhos de vocês e do lar, né? Sim. De vocês. Muito inspiradora a sua história, viu? Uau, eu tô apaixonada por essa mulher. Eu quis várias vezes aqui dar um abraço. Né, dar um abraço nela, porque eu não a conhecia, né? E tô assim, apaixonada. Fui me arrepiando aqui. E aí, quando a senhora falou de Maria, aí acabou comigo. Ela é maravilhosa. Uma história incrível, né? Que história linda. A senhora é apaixonante, uma força assim. Saí daqui recarregada já. Agora, Aline, deixa eu te falar. Lá no shopping, todo mundo é apaixonado por ela. Viu? Eu acredito. Eu estou apaixonada à primeira vista aqui. Apaixonado por eu ela. sou cliente da Bibi, porque eu tenho 2 meninos, né? E não conhecia ela, gente. E aí, foi a primeira coisa que... eu vou precisar de uma lojista pra dar no podcast. Primeira pessoa, Dona Isis. Ela vai, bora lá, chamar ela. Nossa, gente, que mulher maravilhosa. Um prazer estar aqui do seu lado, viu? Que honra. Mas eu acredito muito nisso, é fé. Sim, Dona Isis, verdade. E eu, assim, gente, e fé, quando eu digo muito assim, não é rezar só o Pai Nosso, porque quando a gente está passando por, não sei se cada uma de vocês já sentiram isso, quando a gente está numa situação difícil, a gente não consegue nem rezar. A gente não consegue, sabe? Desperta. E aí eu descobri que rezar é conversar com ele. Sim. E o meu melhor momento de conversa com ele era no carro, era tomando banho. E eu estava ali, ó, em sintonia. Pai, não me abandona, pai. Aí hoje em dia eu digo, pai, tu processo que protege viúva e órfã. O que quisesse, viúva, me aguenta agora. Que linda. Muito linda. Mas agora a gente tá curiosa também pra saber um pouco da jornada da Aline. Bem, gente, eu sou psicóloga. Eu me formei em 2008. Mas a minha caminhada, ela veio um pouco antes disso, porque eu vim para Manaus porque meu pai foi transferido, ele era gerente da Gasterne, e ele foi convidado, ele é libanês, né? Ele fugiu da Guerra Civil, foi para o Rio de Janeiro, conheceu minha mãe na Gasterne, né? E aí se apaixonaram, casaram, aí um tinha que sair, minha mãe saiu para cuidar da família, e ele assumiu, né, a bronca, e aí fomos transferidos para cá, então eu vim para cá com 7 anos de idade. Então, quando a gente se conheceu aqui, se perguntaram se eu era daqui, né? Sou do Rio de Janeiro, mas sou mais daqui do que do Rio de Janeiro. Manauara, já. Eu sou daqui. E aí, ao longo da nossa caminhada aqui em Manaus, a gente sentiu o mesmo acolhimento, né? A gente ama aqui é meu lar. Aqui que eu formei minha família, né? Tive os meus filhos também. Enfim, a gente foi vivendo por aqui e meu pai foi transferido para Fortaleza. Aí fomos pro Nordeste, todo mundo junto. Chegamos lá, meus pais se separaram. Devido às situações deles, eu, como sou a filha mais velha, eu sempre tive um pouco dessa tendência comportamental de cuidar e de amenizar as dores, e aí eu acabei absorvendo demais, porque era muito novinha, e tive uma doença autoimune. E aí fiquei 8 anos em tratamento dessa doença.
E aí meu pai foi de volta transferido para Manaus. E aí meu pai, não, você não vai ficar cuidando da sua doença aqui, você vai comigo. Aí fomos meus pais separados, morando na mesma casa para cuidar da filha. E aí a gente veio para Manaus de novo. E aí eu tinha acabado de passar em psicologia lá, e aí fui transferida para cá. Aí também transferi a faculdade, a gente tem uma história parecida nisso, né? E aí a gente ficou aqui, aí eu comecei a faculdade aqui, concluí a faculdade aqui e comecei a trabalhar na Gillette, né? Porque meu pai, enfim, foi transferido para cá e depois de um tempo ele foi convidado, né, para se retirar, se aposentar, porque eles já estavam, o seu externe faleceu e aí o filho assumiu e todos os diretores, gerentes antigos foram saindo aos poucos, né? E aí ele falou assim, não, daqui pro final do ano eu vou sair. Aí eu falei, não, eu preciso achar um emprego para ajudar na faculdade, nas coisas, nos custos, né? Não quero ser um peso pro meu pai. E aí, ainda em tratamento da doença autoimune, eu entrei na Gillette. Gente, eu terminei a faculdade na Gillette. E ainda conheci meu marido, tava na Gillette. Casei, tava na Gillette. Noiva, casei na Gillette. E aí eu trabalhei 10 anos lá. Acabei ficando 10 anos lá. Me formei em psicologia, mas lá eu trabalhava com implementação de sistema SAP. Tudo a ver, só que não, né? Só que é uma empresa muito boa, que incentiva, né? O distrito aqui é muito maravilhoso, né? Tem muitas opções, as empresas, elas investem, se você tem interesse, elas investem em você. Capacitação, né? Então, assim, foi uma carreira muito linda, que terminou muito linda também, porque meu setor foi transferido para Costa Rica. E aí eu, já casada, falei, não, minha família é prioridade, então minha carreira nesse momento vai precisar ficar para depois. E aí eu falei, não, vou, mas eu posso ajudar vocês. Aí eles, então a gente quer que você treine todo mundo. E aí você sai com aquele plano de demissão voluntária, né? Foi lindo, porque foi um ano me despedindo, vivi meu luto em um ano. Eu lembro que no último dia eu chorava e agradecia, as pessoas choravam, a gente se abraçava. A pessoa falava, eu nunca vi uma pessoa indo embora fazendo tudo de si, dando tudo de si, porque é assim que eu sou. Quando eu tô em algo, eu dou tudo de mim. Tudo e mais um pouco, né? E aí, fiquei lá. E aí, quando eu saí de lá, o meu marido estava abrindo. A gente tem um salão de beleza que ele trouxe, né? Ele deu continuidade que também tem no Manauara Shopping, Amanda Beauty Center. Vá lá conhecer. Sim, por favor. E aí, ele deu continuidade ao sonho da mãe. Eu conheci ele. Ele tinha o salão que a mãe deixou quando ela tinha falecido. E aí, eu acompanhei o crescimento desse empresário maravilhoso que é meu marido, né? O Beto Pontes. Ele foi construindo aos poucos o caminho dele e o sonho e o propósito de vida da mãe dele virou o sonho e o propósito de vida dele, né? E ele foi ampliando e casou de que quando eu saí da Gillette, a gente estava abrindo para franquia. Então ele falou, então vem comigo, né? Não quero te obrigar a vir, mas se você quiser, a gente... Falei, não, então vamos. E aí a gente trabalhou 5 anos juntos, implementamos a franquia, ampliamos, trabalhamos a equipe, entrou a pandemia. E todo o nosso dinheiro, investimento, toda a nossa vida estava nos salões de beleza dentro dos shoppings. Né? Que tiveram que parar por causa da... E aí a gente se olhou e falou, e agora? O que a gente vai fazer? Né? E eu falei pra ele assim, olha, meu sonho, porque quando eu me formei em psicologia, eu me ajoelhei, era 4 horas da manhã, tava toda maquiada ainda, voltei da formatura, falei assim, Deus, eu quero muito consultório, eu quero muito atender os pacientes, eu quero muito cuidar das pessoas. Mas Deus falou, não agora, querida. Você vai esperar um pouquinho. Espera aí um pouquinho, por favor. Você, minha filha, ainda vai ficar muito no distrito, né? Vai trabalhar com seu marido e seu momento vai chegar. E chegou, foi em 2020. E aí eu abri meu primeiro consultório e já fazem 5 anos, né, que eu comecei a atuar na psicologia clínica e, enfim, a nossa vida só caminhou, graças a Deus melhorou, a gente passou por isso tudo juntos, né, da pandemia. E hoje eu sou a dona, né, do meu consultório, da minha carreira, trabalho com treinamentos, desenvolvimento de equipe, trabalho com o nosso desenvolvimento da nossa equipe e trabalho com o desenvolvimento de equipes de outras empresas e sou psicóloga clínica, né? Então, tem um podcast também, Relaxa Tudo Passa. Depois que eu tive neném, eu não voltei, mas vou voltar. Vai ter o Relaxa Tudo Passa 2, o retorno. E é isso, a minha história de vida, resumidamente, né? Sou tenho muita fé em Deus. Sempre senti Deus do meu lado. Quando ela falou de Maria aqui, eu
Eu e Maria, a gente é assim também. Ela que me deu os meus 2 filhos. A fé, para mim, ela é a base. Acredito muito no que a gente está falando aqui sobre você sim ser dona da sua carreira, do seu próprio negócio, de você construir algo, mas você não esquecer da sua essência, dos seus outros propósitos de vida, né? Que seu propósito de vida pode ser sua carreira, mas também é sua família, também são seus filhos, também é você com seu marido, você como filha, né? Antes de vir pra cá, tava tomando café com meu pai. Então é isso, gente. Essa sou eu. Você falou da minha história, mas a sua também é linda. É linda, né? Eu acredito muito, sabe, cada dia mais, a idade vai passando, né? Eu vejo que Deus, ele é muito perfeito. Sim. Ele bota as pessoas com o propósito dele, uma na vida das outras. Não é à Impressionante. toa. Não é por acaso. Não né? é por acaso. Só ele lá em cima sabe. Às vezes a gente quer saber mais, mas não consegue. É verdade. Tu viu, né, que esse encontro não foi por acaso. É, Olha só. não foi. Olha ali, ó. Só mulheres inspiradoras aqui que com certeza vão inspirar outras mulheres que estão nos assistindo agora, né? Com certeza. E aí a gente vai formar uma comunidade de mulheres inspiradoras. Com certeza. Agora, Amém. a Agora. Lene vai contar pra Lene gente um vai pouquinho da falar. história Ela dela já também. falou ali, assim, Ansiosa pra tão- saber a história Tão dela. feliz com A os gente- acessórios Oh, das meu Deus, semijoias. A gente tá muito feliz também de receber vocês lá no shopping, de ter vocês lá. A gente fala lá, conversa sempre com a Cici de que a gente vai lá, e quando a gente vai lá, a gente fica revigorado, assim, a alegria delas. Todas as vezes que a gente vai lá, elas são muito alegres, são muito participativas. Tudo que a gente tem ideia pra fazer lá, elas compram a ideia, ficam felizes. Então, a gente quer saber também um pouco da tua história. Então vamos lá. Eu costumo dizer que eu estou aqui. Que nem as meninas, as colegas já falaram. Vou Sim. falar assim as meninas, né? Então eu costumo dizer, eu estou aqui. Não foi por acaso, foi Deus. Com certeza. Eu não posso chorar, eu sou muito chorona. Então vamos lá. Eu sou formada em enfermagem, né? Sou técnica em enfermagem, mas desde quando eu estava na faculdade, eu já ia com aquela sacolinha assim, tipo com 2 peças, 3 peças dentro. E ali eu achava aquela coisa tão gostosa ali de as meninas vindo, o que tu trouxe hoje? Só quer ver. Vendia tudo. 3 peças, e aí eu disse, poxa, se eu tô conseguindo vender tudo, eu não tenho que relaxar nisso aqui, né? Em 2 peças, 3 peças, aí eu ia no centro, sinceramente, eu ia no centro, comprava 3 anel, 2 colarzinhos e tal, levava na sacolinha o caderninho e fazia aquela venda ali naquele momento. Terminei minha faculdade, me formei, fui contratada, né? Fui trabalhar numa clínica, né? A doutora Cristiane Silveira, hoje ela nem mora mais em Manaus, ela foi embora de Manaus. Só que não era aquilo que eu queria, sabe? Aquela coisa de você ficar presa ali o dia todo. Não era aquilo que eu queria. Eu falei, não, não é isso. E ali começou a acender uma luz. Eu falei, não. Aí eu comecei a fazer a pesquisa, né? De como conseguir, como que eu iria fazer. Eu queria algo diferente. Eu queria fazer algo assim para as clientes que elas olhassem assim e dissessem assim, nossa, esse eu quero, esse eu vou levar, esse está diferente, entendeu? E eu fui buscar conhecimento, eu fui estudar na minha área de enfermagem, né? E aí fui buscando, até que chegou a minha primeira viagem, né? Chegou a minha primeira viagem, né? E fomos viajar, eu e meu marido, para ter o conhecimento, né? Fomos para São Paulo. E ali, na nossa primeira viagem e tal, fiz aquela primeira compra naquela época de R$500, que hoje para mim é 5.000, eu posso dizer assim, né? E compramos aquele valor, vinha com aquele monte de acessório assim, e chegava aqui, vendia, e já fui recebendo os convites de participar de feira, e era feira aqui, feira ali, bazar. E eu fui fazendo assim, com que eu fosse sendo lembrada, e não esquecida, porque eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrada, né? Sim. E chegou depois a outra viagem, depois a outra, eu falei, não, eu quero começar a montar os acessórios, eu mesmo quero fazer. Eu quero fazer algo diferente. Mas eu não deixei as semijoias de lado, aquelas coisas mais delicadas, que eu sei que tem cliente que gosta e tal, né? Aí eu fiz um curso. Nós fomos para São Paulo numa viagem de 10 dias. 5 dias foi de curso, direto. Era o dia todo, tinha intervalo e tal, para sair para o lanche e tal, mas eu foquei naquilo ali. Ele saía para fazer pesquisa e eu no curso. Eu fiz o curso e valeu muito, 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 muito a pena. E pesquisando material e tudo. E depois foram só vindo as feiras, os convites, né?
E eu fui assim, agarrando, tudo que aparecia agarrando, não perdia não. Aí quando foi um tempo, eu me via muito assim, participei de feira não sei se vocês conhecem a Fazenda Santa Rosa, né, lá na estrada, participei de um evento lá, né, pelo Sebrae, né, que é o pai e a mãe, que ele acolhe a gente assim, de uma forma assim que, nossa. E outros, eu tipo Agro também, a gente participou de muitos eventos. E eu sempre pensava assim, eu falei, um dia, eu não sei aonde vai ser, mas um dia eu vou ter os meus acessórios numa vitrine de um shopping. Arrasou. E eu costumo dizer muito para as meninas lá, que nós somos 5, né? 5 empreendedoras lá, cada uma na sua área, né? Eu costumo dizer muito assim, eu disse, meninas, eu ainda vou em Dubai buscar acessórios. Com certeza. Aí elas olham assim para mim, eu vou em Dubai. Eu não sei quando vai ser, mas eu vou em Dubai. Vai. Ela falou, nossa, Lene, eu admiro muito, porque eu disse, não, eu não quero ouvir. Aí eu chego lá de manhã e falo assim, eu não quero ouvir palavras negativas aqui. Vai dar certo, hoje vai ser um dia assim e tal, não sei o que, não sei o que. Depois lá a Cici entra, oi, bom dia, menina, não sei o que. Lá vem a Cici com uma notícia daquelas assim que preenche o nosso dia assim, né? E é isso, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que uma porta, ela sempre se fecha, né? Mas logo em seguida abre uma janela assim com um brilho do sol imenso. E com isso veio esse convite maravilhoso, sabe, que quando o celular tocou assim, era a Luana do Sebrae, né? Me convidando para participar, né? Se eu queria, não, eu quero, eu já tô lá. Olha, vai ser um evento de um mês, assim, assim, assim. Não, eu tô lá e passa tudo e tal, eu quero. Então, quando eu cheguei lá no Manauara, que isso assim, você vai ficar aqui você vai receber isso aqui você vai expor suas peças, eu disse, obrigado, Senhor. Porque aconteceu. O que eu disse lá atrás, aconteceu hoje. É 30 dias? Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu estou divulgando o meu trabalho num dos melhores shoppings, que para mim, não é porque eu estou lá, que para mim é porque eu frequento o shopping, né? Eu ando muito lá. Eu sou consumista de shopping, então, sabe, para mim é um dos melhores shoppings, Shopping Manauara, né? E assim, o que eu sinto lá, que eu também, as meninas, assim, a gente tem uma impressão quando tá fora do Manauara, que é outra coisa. Uhum. E lá eu vejo, assim, as meninas, elas deixam a coisa humanizada. E a gente vive num mundo, você que é psicóloga, que a gente é muito carente. E lá, apesar de ser um shopping conhecido como um shopping de classe A, né, vocês deixam isso quebrar. Quando vocês abraçam o lojista, quando vocês vão para perto do lojista, quando vocês têm essa atitude linda, né? Quantas portas, como ela disse, né? Quantas portas não vão ser abertas? O sonho de Dubai. Eu quero receber uma fotinha lá. Ah, eu vou mandar vocês, sim. Dubai. Eu vou lá seguir Tá. no Instagram. Meu Deus. Você disse, eu Obrigada. Disse. Mas isso vai acontecer. Eu tenho Vai, certeza que isso vai acontecer. Eu também. Então, Com o que eu quero certeza. dizer para quem está nos assistindo agora, mulheres, por favor, não desistam do sonho de vocês. É isso. Não desistam, porque uma vida sem sonho, para mim, ela não é vida. Entendeu? Então, a gente tem que estar ali buscando, estudando, procurando, falando, buscando conhecimento, porque a gente não pode desistir no primeiro não que a gente recebe. Eu recebi números, assim, números. Mas, gente, vocês não têm noção do quantas clientes novas eu fiz ali naquele shopping. Que legal. De cliente que passa ali naquela vitrine, que olha minhas peças, que, nossa, que peça diferente, e é isso e aquilo. E uma lista, assim, de contatos que eu já fiz. Porque o intuito ali não é só a venda. Não. A venda ela é uma consequência. Você ali está conhecida. Entendeu? Então, estão conhecendo a minha marca, estão amando as minhas peças e eu estou recebendo encomenda. Não me pergunte que hora eu estou montando as peças. Eu só sei o que eu estou fazendo, porque né, das 10 da manhã às 10 da noite, mas está tudo bem. Sim. Entendeu? E muito, imensamente grata. Então, não desistam do sonho de vocês também, porque eu não vou desistir do meu. E assim, eu aprendi no curso de psicologia da matéria, que a gente tem umas coisas, né, de uma professora, que ela dizia assim, ela leu um texto lá atrás, faz tanto tempo, né? E que ela dizia no texto, nós não nascemos para ser cometa. Isso ficou
guardado em mim. Sempre eu uso até com os nossos colaboradores também, que a gente dá muito treinamento. A gente não está aqui para ser cometa. O cometa passa, a gente acha que sonhou, que teve a impressão. A gente está aqui para ser estrela. A gente tem a luz própria e a gente poder clarear e dar luz aos outros. Verdade. Então, vamos ser estrelas, não cometas. Muito linda a história de vocês, bonito. meninas. Muito linda mesmo e inspiradoras, né? Aline, para dar continuidade aqui no nosso papo, eu queria que tu comentasse um pouco com a gente sobre o impacto emocional, né, das mulheres, porque a gente, muitas das vezes, acaba sendo muito cobradas, né, no empreendedorismo, ali até pelo ser mãe, aí tem aquela carga emocional que fica, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque tem muitas mulheres que elas se sentem culpadas por deixar o filho em casa, ter que sair para trabalhar, né? Ter que deixar com o babá, ter que deixar o dia todo na escola, na creche, alguma coisa assim. E esse impacto emocional acaba muitas vezes prejudicando, né? Algumas desistem por causa disso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Legal, linda essa pergunta, né? Realmente, o caminho do empreendedorismo feminino, ele é solitário e desafiador. Porque a gente até fala, né? Uma mãe é para 10 filhos não é para uma mãe, né? Então, a gente se cobra. E tem aquela cobrança interna, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, a gente se cobra como mãe, como esposa. E a gente se cobra como profissional, a gente se cobra como... se a gente está dando resultado, se a gente não está dando, e a gente começa a se comparar, e tá dando ali, aqui não tá, então não é para mim, esse não é meu caminho, então não sinto que isso é para mim, e acaba se desistindo. Então isso afeta muito a autoestima, né, da mulher. Essa falta também, como a preocupação ela é o tempo todo para essas nuances do empreendedorismo, né, que tem dias bons, dias ruins, tempos bons, tempos difíceis, né, a gente fica com essa pressão. E isso pode causar muita ansiedade por causa da instabilidade das situações. Pode vir a causar, devido a esse estresse diário, a depressão também pode causar. E a sensação de que você tá... Não sei se já tiveram essa sensação, eu já tive, de você nadar e morrer na praia, né? Nossa, essa sensação é frustrante, né? Fala, nossa, eu fiz o dia todinho combinado, um mês, e tudo chega no final do mês e fala, meu Deus, não é pra mim isso, não é pra ser, então é melhor eu seguir outro caminho, né? Eu atendo muitas mulheres maravilhosas, donas da vida delas, que se esforçam, que não desistem e que procuram ajuda. Então, o que eu posso falar para vocês é, sim, vão ser dias difíceis também, vão ser dias bons, mas busque ajuda, busque apoio emocional em uma pessoa que você confia, em uma terapia. A gente está falando nisso aqui, né, que ela já buscava terapia muito tempo atrás, antes de as pessoas falarem sobre isso, né? Graças a Deus hoje é muito mais difundido, mas o apoio psicológico, o apoio emocional, ele é imprescindível. A mulher empreendedora deve buscar esse apoio, que seja na fé, que seja em alguém que ela confia, na família, a gente chama de rede de apoio, né, se ela tiver, e que seja em querer dar uma vida melhor para os seus filhos, para a sua família, e ser a melhor versão dela. Então, é um desafio, mas é possível. Você buscar esse apoio, pedir ajuda, não é sinal de fraqueza. Então, quando você se sentir que você está nadando e está morrendo na praia, alguém precisa te puxar ali. E esse alguém vai ser alguém que você confie, que você goste, ou que você pode buscar profissionalmente numa terapia, por exemplo. Legal. E Isis, como é que foi esse processo, né, de ali mãe empreendedora? Já que a gente está falando sobre esse assunto, né? Queria que contasse um pouco ali pra gente como é que foi esse processo de superação, porque é uma superação, tá? Nesse momento ali de a gente ter que escolher, de a gente muitas vezes se sentir culpada, como a Aline falou, né? Que nasce uma mãe, nasce uma culpa, isso é muita verdade, de ter que deixar o filho em casa, ou na creche, ou com alguém, né? Muitas das vezes a gente não conhece a pessoa, tem que pagar alguém para ficar com nossos filhos. Queria que a senhora contasse um pouco da sua experiência. Helene tocou assim num fator que eu não sei se... Eu vejo que não é muito bom, né? Como ela disse, assim, ter uma rede de apoio, procurar ajuda,
seja lá, eu digo muito pastor, padre, amigas. Quando saem amigas para um chá ou para um café, é uma terapia. Porque aqui mesmo eu carreguei esses anos todos e hoje, né, aos meus 68 anos, eu vejo que nós todas mulheres carregamos culpa. É culpa, porque a gente carrega desde criança, parece assim, aquela coisa de que a gente tem que dar certo. Eu fui muito assim, de não querer decepcionar meu pai, de querer fazer tudo. Então, a gente já tem esse lado da mulher, de querer. Então, isso termina que carrega, eu digo muito, uma mochila, né, Aline? E essa mochila, quando está muito cheia, a gente tem que pedir ajuda, porque a gente não aguenta, né? E ser mãe, trabalhar, ser esposa, ser amiga, é uma arte. Ser avó, né? Ser avó, eu já estou no avó. Aí o avó é outra culpa. A avó, quando tu quer dizer que assim, fale um pouquinho de mãe empreendedora. Eu vou falar, já passei. Sim. Eline fica com essa e você, Andressa. Eu tô na fase da culpa de ser vó empreendedora. Eu também. Tu também, né? Gente, é cruel. Quantas vezes eu vejo assim, tem vós da minha geração e muitas que são tão vós que eu vejo que elas parecem que querem ser até mãe. E aí isso daí já me deixa muito alerta também, porque eu acho que tudo tem que ser muito bem dosado. Eu sou uma avó que não sou muito presente, né, de ter assim que tomar conta. Mas ao mesmo tempo eu venho de que assim, vó é para curtir. Vó não é para educar. Sim. A responsabilidade parece que hoje está querendo ser invertida. Para eu chegar a essa conclusão, eu chorei muito dentro de um carro para não carregar o peso de que eu não sou uma boa avó. Porque quando a gente saía para os cafés, que eu já estou nas rodadas de amiga, tudo vó. Não tem mãe, é só vó. E aí eu vi, porque eu levei meu neto para a escola, não porque eu estou com meu neto, não porque minha filha trabalha, não porque... E eu dizia, meu Deus, eu não faço nada disso. Eu saía de lá acabada. Oh, meu Deus. Tadinha. Porque eu tenho que trabalhar. Eu dizia assim, meu Deus, eu não quero depender de filho. Eu não quero... Sempre eu tive essa coisa assim de querer, talvez seja até, tem que trabalhar na terapia, né? Aí fica difícil tu carregar, né, o tempo todo isso. E aí eu digo assim, não. Aí eu sou avó, sabe qual? Aquela que o filho começa com um método, né, que já é pré-adolescente, vai, viaja, aí vou lá pro quarto de vovó, aí fica lá debaixo do edredom, porque o pai não quer que fique no telefone, e fica eu e o neto jogando, porque eu também tive que entrar na vibe do jogo. Mas é uma delícia, não? Aí vou jogar com vovó, aí passo o WhatsApp pra vovó. E aí nasceu neta, que era o meu sonho também, aí veio outro neto. Aí o outro neto, eu crente que era menina. E o meu sonho também, adoro acessórios. Eu sou essa avó, tá? A avó do laço. Teve 2 meninos igual eu. Eu tive uma menina e um menina? menino. Ah, tá. O Fábio e a Tariana, tá, já ia perguntar. A Tariana é médica, mora em Boa Vista, e Fábio tem um escritório de advocacia. Aqui. Aí eu queria ter uma netinha. neta, só tinha o Bernardo. Aí, quando a André engravidou, eu digo, ai, meu Deus do céu, menina. Eu sonhava no sapatinho de oncinha. Oh, meu Deus. Ela já tinha escolhido o sapato da neta, já. Já. E o laço desse tamanho, maior que a menina. Aí, menino. Aí todo mundo olhou pra mim. Não é agora o laço. Oh, meu Deus. Aí eu, não, mas eu tenho que amar do mesmo jeito, né? Nasceu com saúde, tudo bem. Aí a filha, Deus até nisso foi maravilhoso. O filho me deu 2 netos. E a filha me deu 2 netas. Olha que linda. Bernardo e Pedro. Bernardo tem 13 anos, fez 13. E Pedro, 5. E as netas
Essa é Martina. Aí 1 ano e 5 meses a Melina. Quase gêmeas. Então são 4 netos, né? As 2 netas da filha, os 2 netos Que do filho. legal. E aí a Melina e a Martina é a vovó dos laços, é a vovó dos tênis, é a vovó dos enfeites, é a vovó. Aí a minha nora faz, ainda bem, tia, que veio as 2, porque é conhecida. Então, realmente é um desafio. Também não é só ser mãe. Sim. Vocês estão na fase, né? Você e a Eline, da culpa mãe, 1. da culpa 1. E a gente está na fase da culpa 2, que é de ser vó. Ser vó. Então, assim, mas, gente, eu vou concluir aqui. A Eline é nova, você é nova, seu vou estar certo. Eu cheguei à conclusão que essa culpa eu já tirei, Sim. porque eu criei. Eu fui mãe. Sim. Eu levei filho para a escola, eu fiz a minha história. A minha nora, ela vai ter que fazer a história dela. Porque os filhos é dela e do meu filho. A minha filha vai ter que ter a história dela como mãe. E a minha é só como vó. Eu não posso assumir, eu não posso interferir. Porque eu vejo É muito hoje, verdade isso. hoje eu vejo talvez a mãe que Terceiriza. terceiriza e a avó para uma compensação de algo dentro dela se doa e se doa e se doa. Gente, Deus é perfeito. Se Ele quisesse que a gente fosse mãe, a gente continuava Exatamente. gerando filhos até o final. Verdade. Deus é tão perfeito que a mulher, a probabilidade dela ter, hoje em dia tem vários recursos, mas pela natureza de Deus, a mulher até os 40, e olhe, porque 45 já vai chegando a menopausa, hoje tem vários recursos de hormônio para continuar a inseminação, mas pela lei natural, e a gente tem que ser até realista. Como que eu, com 50 anos, 50 e poucos, vou querer ter um filho? Eu penso assim, porque a minha probabilidade de vida vai chegar uma hora que eu não vou acompanhar aquele filho. Então, é uma coisa assim que eu sempre olhei, sabe? Deus é perfeito. Se Ele quisesse que a gente continuasse, Ele não tinha feito. A mulher não geria. Tanto que hoje, quando chega 33 anos, que é a geração de vocês, existe a preocupação de ter um filho sadio. Sim. Hoje, o mundo está muito invertido em todos os sentidos, gente. O número de crianças que eu chego a achar que nem é isso tudo. Me desculpa, tu como psicóloga. Tudo é autismo, tudo é TDAH, tudo é... Gente, será que não tem alguma coisa? Eu sei que o telefone, que as redes sociais é maravilhoso, mas às vezes, até para tirar uma culpa, se o menino está chorando, não, aí dá o celular. Não existe a frustração, né? Não existe, meu filho não pode ser frustrado. Exato. E a gente é uma geração, que agora eu vou voltar até para o empreendedorismo, que eu não sei se todas vocês, principalmente o Beto, que tem muitos colaboradores. Gente, a gente está sofrendo isso aqui como empresário. Sim. Não tem pessoas. A geração de 20 anos. Né? Então, assim, eu estou muito nessa da verdadeiro. avó que já estou lá na frente. É muito verdadeiro. Então, assim, Muito eu real. amo, mas amo como vó. Aquela coisa de viver como vocês. Aí, cansei de fazer Já almoço passou, com a né? bolsa pendurada aqui, porque a empregada não veio. E já passou. Já A avó é para passear, a avó é para deitar, Pra brincar. estragar, pra estragar. É para estragar, né? Com Ativas. todo respeito, também não quero ser muita Disney, dar chocolate, não pode dar chocolate, não pode dar doce, não pode dar não sei o quê. E aí eu respeito. Posso? Pode. Aí, bom. aqui, porque eu não quero assumir. Então, assim, é difícil, Arrasou. mas eu acho que a gente consegue, quando a gente consegue, assim, sentar a nossa cabeça, pedir discernimento, Sim. né, a Deus e dizer assim, Pai, me dá sabedoria, porque a gente vive num mundo com valores invertidos, um mundo muito louco, você mais do que ninguém, que trata de dor da alma. E a dor da alma
a maior parte das doenças, ela é uma dor da alma. E eu, para fechar, a minha médica oncologista, ela disse para mim, quando eu cheguei aos 10 anos, que eu fui, né, morrendo de medo. Aí ela disse para mim, ela me chama de figura. Aí ela disse, figura, eu hoje posso te dizer uma coisa. Tu chegastes aqui como uma ratinha de hotel. Hoje eu te vejo como uma gata. O câncer é uma doença da alma, como todas as outras doenças. Então, acho que a gente aqui puxa, Acumula, né? acumula essa mochila. Somatiza. Somatiza. E aí culpa os outros. Ninguém tem culpa. Pela A sobrecarga gente que a põe, gente mesmo. né, dentro da nossa mochila o que a gente quer. E essa é a culpa. É verdade. Tá? Então, assim, gente, mais uma vez, obrigada. Linda. Imagina. Obrigada a gente por estar aqui, sabendo Não, da sua Eu tô história. chorona, tá? Eu tô com vontade. Somos três. duas, somos três. Menina, eu tava segurando o choro. Aí tu começa a falar, eu começo a segurar o choro. Aí eu começo a falar, eu engolo o choro. Aí essa começa a falar, meu Deus do céu, uma hora eu vou chorar aqui Bem nesse chorona, podcast. já- Essa aqui também é um pouquinho. A Cícera Ela pouco. parece ser durona, mas ela não é não. Tem coração mole que só. É que ela é nordestina, né? Aí tu quer ainda fazer aquela cultura. Eu também tenho isso, a faca no bucho. Ela é nordestina, né? Ai, ela, né, já faz parte do projeto lá do Empodera Elas, mas eu queria saber se vocês já conheciam, já foram lá na loja, né, vocês duas. E eu queria saber se vocês falassem um pouco da importância, ela, né, como propriedade, de falar da importância de um projeto como esse, do Empodera Ela, dar uma oportunidade para mulheres como vocês, como você, Helene, como as outras meninas que estão lá agora trabalhando, Tão né? bonitinha chamar a menina. E eu quero saber um pouco o que você acha da importância desse projeto para vocês. Eu acho que um projeto que nem esse, eu acredito também, né? Porque para mim é o meu primeiro ano. É o primeiro de muitos que virão. Ai, Eu falei Até isso para as Dubai. meninas, porque tem colegas minhas lá que já participaram 3 anos, 2 anos, enfim, né? Meu primeiro ano de muitos que virão. Tenho fé em Deus. Mas eu acho que um projeto como esse, assim, ele veio mesmo para transformar e para mudar, sem falar da oportunidade, né? Que eles nos proporcionam de algo assim que é muito transformador, né? Como eu falei no começo, da gente estar ali, de eu estar ali, expondo meus acessórios, meu trabalho, divulgando meu trabalho numa vitrine do shopping. Gente, eu não tenho palavras, entendeu? Eu não tenho palavras. Mas isso veio mesmo para agregar, né? E só me fortalecer ainda mais do que eu quero, que é não ficar, tipo assim, parado. Eu já sei aonde eu tô, eu já sei aonde eu quero chegar, né? E só veio mesmo para somar. Né? Um projeto lindo, um projeto assim maravilhoso. É que nem a colega falou que as meninas do shopping, eu digo assim, as meninas do shopping, a Cici, você e todas as outras que fazem parte lá da parte administrativa do shopping, vocês acolhem a gente. Vocês não é aquela coisa só de pronto, já fiz, tá aí, vão para lá vender. Não é só isso, é que nem vocês falou, não é só a venda. Não é só a venda. Então, o Manauara Shopping, né, junto com o Sebrae, foi um casamento que deu certo. Para mim, no meu ponto de vista. Teve ali também a ajuda da Élida, né, que foi lá com a Isso, gente, da Élida dar aquela também. mentoria, né, para vocês. Da mentoria também, que foi uma outra coisa assim que... Mano, aquela moça, a Rita Flor, né? A Rita Flor, Do Sebrae. eu queria que se estendesse assim mais um pouco. Se pudesse se estender assim, tipo assim, mais uma semana, mas a gente está com o contato dela, a gente vai entrar em contato com ela assim, porque é algo assim que eu não perco a oportunidade de pegar o contato, não. É contato de todo mundo na agenda ali, pra gente só cada vez aprender mais e mais. Mas é um projeto assim lindo que eu só tenho a agradecer, mano. Eu tô muito, muito, muito grata e eu não posso chorar aqui. Mas se eu chorar, gente, é de felicidade. É só de felicidade, é o melhor choro, é de felicidade. Legal. E vocês, Aline e Dona Isa, vocês já foram lá na loja? Gostaram? Aí, Quando sair daqui, eu vou encontrar ela lá. Bom, né? E essa mulher já vendeu pra mim. Oh, meu Deus. Já quero, você vai Eu comprar. passei, olhei.
que eu adoro acessórios, eu adoro. Eu já disse, né? É do laço, é acessórios. E aí eu digo, eu vou passar aqui, mas hoje eu vou lá. É porque eu fico lá na frente, eu olho, eu vejo muitas meninas lá, né? Olha as meninas da loja, a loja fofa. Que é bem, tá bem na frente, né? A loja, porque a é gente, rosa. a gente batizou Rosa a e- loja fofa. É A loja fofa. É. Mas ali a maioria do pessoal ali da loja das meninas, a gente fala mesmo, a gente convida. Olha, a gente tá com uma loja assim, lá assim, tal e tal. A gente faz a propaganda mesmo. Quando a gente pensa que não chega uma, chega duas, e o pessoal vem pra conhecer. E tá todo mundo amando. Eu tô indo lá daqui a pouco, inclusive. Também. A gente vai esperar vocês lá, Estaremos viu? lá. Com certeza. E pra finalizar, gente, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, né? Que estão querendo ingressar nessa jornada aí do empreendedorismo. Vocês, com propriedade, né, de mulheres fortes, empreendedoras, mães, vós, né? E queria que vocês deixassem uma mensagem para elas. Vamos começar por ali de novo. A carinha dela. A mensagem que eu deixo é: seja estrela. E sejamos estrela, não cometas. Até para os nossos filhos é importante, porque a gente, nós mulheres, é que geramos eles, né? Então a árvore, ela tem raízes. E a gente somos as raízes dessa árvore, né? E a gente é que sustenta. O homem está como um tronco, né? Ele lá está o suporte. Mas a gente lá embaixo é as raízes, é o que nossa vida, gente, eu digo muito. Quando vocês chegam a uma idade que vai passando dos 50, quanto é importante a nossa essência. Quanto que ela fica aflorada quando a gente vê nossos netos. Quando a gente vê que a gente plantou, que a gente deixou aqui um legado de filhos, um exemplo, porque filho é repetição, é o que vê. Se ele vê uma mãe trabalhando, se ele vê uma mãe lutando, o horário da mesa, está todo mundo junto, é o que ele vai carregar para a vida. E isso, para mim, é a base. Família é a base de tudo. Por que a gente corre tanto? Porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Verdade. A gente está lá, né? Mas aí o pensamento neles, mas a gente ali às vezes está pensando numa roupa, para eles, no na material. escola, nos materiais da escola, que vai ter uma apresentação. E assim a gente, né? Vou querer comprar um sapato da Bibi. Da Bibi. Mas é isso, a gente está ali o tempo todo, então é justamente isso. Que sejamos raízes, que sejamos estrela, porque a gente vai ser os nossos filhos lá. Não tem um ditado agora que diz que pé de maçã não dá pera? Se a gente é um pé de maçã, a gente não vai dar limão. A gente não vai dar, não, a gente vai dar maçã. Então, que a gente seja raízes, né, empreendedoras, mas que a gente nunca abandone essa coisa de ser mãe, de ser esposa, de ser parceira, de ser amiga, ter tempo também para amiga, né? E a gente não pode esquecer isso, porque é uma fórmula assim de que eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar malhada. Eu sou da teoria que tudo demais não é normal. Eu também sou. Hã? Eu também sou dessa Exatamente. teoria. O menos é mais. Menos é mais, Eu também exatamente. sou dessa vibe aí. Obrigada. Que linda, arrasou essa você mulher. ali. Eu tô me achando aqui do lado dessas mulheres. Aqui, eu tô me achando. Olha, eu não ter tô com a minha sido escolhida. agenda aqui, mas tá tudo... Já anotado aqui nessa Tudo cabeça. aqui, ó, pra depois em só- Dubai, ela vai lembrar de tudo isso. Vai Com lembrar certeza. e a gente vai cobrar as fotos Com de certeza. Dubai. Com certeza. Eu quero te dizer que o mundo, ele precisa do que você tem para oferecer. Você tem um dom, você é única e o mundo precisa de você. Não vai ser fácil, empreender é difícil, continuar na vida que você tá também é difícil. Escolha o seu difícil. Mas lembre-se que você tem um propósito de vida e que um passinho de cada vez você chega lá. Então essa é a minha mensagem para você. Que lindo! Eline, eu fiquei feliz, porque você fechou com o slogan da Bibi. Um passinho de cada vez. Arrasou! Olha, não perde a oportunidade de vender, tá vendo? Tô indo lá também comprar mais sapato pros meninos, que eles já têm um monte. Só 2 pés, 300 sapatos. Arrasou. Eu costumo dizer
o seguinte, nós não temos idade, nós temos vida para viver, né? Então, enquanto a vida, a esperança. Parar por quê? Né? Verdade. Então, jamais desistam do sonho de vocês. Empreender não é fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças, não é a coisa mais absurda do mundo. Então, só não parem, por favor, continuem. Agora convida quem está assistindo a gente para ir lá na Com loja colaborativa, certeza. fazer umas comprinhas até o dia 7/4. Até o dia 7. Gente, para todas aí as mulheres maravilhosas que estão nos assistindo aqui, com essas outras belíssimas aqui, já estamos na contagem regressiva, tá? Desse evento lindo, maravilhoso, que já tá deixando gostinho de saudade. Estamos lá até o dia 7/4, tá? Até o dia 7/4, lá na loja Empodera Ela, tá? No Manauara Shopping, aguardando todas vocês lá com muitas coisas maravilhosas, cheio de acessórios assim que vocês não têm ideia. Então, por favor, o convite está feito e aguardo todas vocês lá, hein? Acessórios, Já ia esquecendo, né? Temos acessório, eu com acessório. Tem as colegas também com uns biscoitos assim, amanteigado aqui, que vocês não têm noção. Produtos de crochê. Tem a colega também com a touca de cetim, que é uma touca maravilhosa, né? Pra mulher colocar no cabelo à noite pra dormir, pra não amanhecer com o cabelo assim bagunçado. E só coisas assim maravilhosas. O convite está feito aí pela Lene, gente. Eu convido vocês a compartilharem esse podcast com mulheres que vocês querem inspirar, porque olha só a história linda, só a história incrível que a gente teve aqui hoje. Quero agradecer vocês, meninas, Obrigada. por terem vindo, aceitado o Uma convite. Eu também, Saí daqui gente. com MBA já, olha, de ser mãe, avó empreendedora. Amei, segurando o Versátil pra choro, vida. segurando Olha, o isso choro. não é um podcast, isso é uma mentoria. Nossa, isso aqui foi uma mentoria. Você que tá assistindo, realmente manda para todas as mulheres que precisam. Verdade, muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, diga, gente.